Salve, pessoal. Então, é, seguindo com a nossa matéria, então, eu vou começar agora a tratar dos fundamentos filosóficos do pensamento medieval. Tá? Eu não vou me deter muito em explicações preliminares, porque a gente tem bastante chão para correr. Né? Então, a gente tem aí todo um processo de leitura para estabelecer. Né? Eu tomei a decisão de aprofundar um pouco esses movimentos filosóficos, tentar estabelecer com mais clareza como eles influenciam a leitura da justiça, porque a gente sabe, a gente sempre escuta falar, o pensamento medieval partiu do pensamento clássico, bebeu das fontes do pensamento clássico, mas teve influências teológicas, e fica elas por elas, né? E o pensamento medieval ele é especialmente sensível na formação da ontologia, da ética e, portanto, das grandes colunas de formação de um determinado pensamento a respeito da justiça, além de servirem como repositório, como construção específica daquilo que nós vamos entender por justnaturalismo, é um tema ao qual eu quero voltar lá no final do curso. Então eu optei por intensificar um pouco e aprofundar um pouco esses elementos aqui. A gente tem aqui, evidentemente, uma série de movimentos que a gente tem que tratar. Dá para entrar tão fundo quanto se queira aqui, né, como em Aristóteles, como em Platão, como em Sócrates, mas eu vou ter que fazer algumas escolhas também, né, evidentemente. E aí eu vou deixando, evidentemente, vou deixar para vocês aqui todas as fontes que eu estou utilizando, as indicações de fontes que eu estou utilizando, para vocês poderem explorar por conta própria também. Né? É, veja, o pensamento filosófico da Idade Média ele tem algumas influências bem delineadas, bem demarcadas, né? E a influência mais famosa, eu acho que o que nós temos como algo mais visível, talvez mais concreto na história do pensamento, e aqui eu estou restringindo, como sempre, tá? Eu estou evidentemente restringindo isso à história do pensamento caucasiano, europeu, etc, etc. Eu não tenho como fugir no momento disso, né? Eu estou tendo que trabalhar aqui com aquilo que o Michel Onfray vai chamar de história dos vencedores, né? Então a gente tem uma certa filosofia aqui, que é considerada mais tradicional, né? Considerada aquela filosofia mais ligada ao universo de composições acadêmicas. Nós temos então uma influência que é basicamente a influência da expansão da Macedônia, que vai levar para todos os cantos do Império conhecido o pensamento platônico e o modelo de educação platônica. Né? E aí a gente tem o primeiro pavimento para as formulações filosóficas, né? Como eu disse para vocês lá, perdão, pensamento aristotélico. Então, como eu disse para vocês, a gente tem como primeiro, né, o Aristóteles foi inclusive chamado de o filósofo, né? Então, quando se referiam ao filósofo, estavam se referindo a ele. E essa referência ao filósofo, essa referência a Aristóteles, tem justamente aí uma característica, uma carga muito severa em virtude da ligação de Aristóteles com a Macedônia, em virtude do fato dele ter sido tutor do Alexandre, em virtude dele ter tido essa inserção política, essa capacidade de expansão política para a escola dele. Né? Isso não significa que outras escolas de pensamento não tenham sido formadas e não tenham permanecido. Né? A academia platônica ela continuou a existir dentro do espaço de produção intelectual de Atenas, né? Ao lado de pelo menos três outras grandes escolas, que são o estoicismo, o epicurismo e a escola cínica. Né? Então, vocês têm aqui três grandes blocos, três grandes colunas, desculpem, ao lado da academia platônica e da escola aristotélica. Na realidade, a gente geralmente fala de quatro grandes escolas, né? Então a gente vai falar principalmente que o que tem mais influência, o que fica mais centrado ali é a escola dos epicuristas, né? Em Atenas, na escola dos epicuristas, o platonismo, o aristotelismo e o cinismo. Né? Isso porque o estoicismo ele tem um tratamento geográfico um pouco distinto, ele tem uma maneira um pouco distinta de ser lido, a gente já vai falar disso. Né? Mas aí vocês têm essas escolas todas. O que acaba acontecendo? Com a expansão da Macedônia, Atenas não deixou de ser uma cidade relevante. Ela estava, evidentemente, conquistada, ela vai ter poucos respiros de liberdade dali para frente. Com o avanço de Roma, né, e depois de três grandes batalhas, né, três grandes conflitos com é, os macedônios. Roma vai tomar aquele território todo da Grécia e passa a se considerar
protetora, né? Roma passa a se considerar protetora dos gregos, né? E da cultura grega, que passa a entender como sendo a cultura mais perfeita. E a gente sabe que daí, dentro do contexto, sobretudo dentro do contexto imperial, a educação grega ela passa a ser disseminada no território romano, né? Território do Império Romano, através do investimento e do tráfego de escravos gregos, né, de pedagogos gregos, que são justamente os escravos que acompanham a educação das pessoas. O grego passa a ser uma língua bastante falada no Império, né, dessa maneira, ele acaba sendo uma língua um pouco próxima ali, ela fica costas com o latim, digamos assim, né? Ainda que evidentemente o latim seja o idioma predominante, o grego passa a ser uma língua de erudição e passa a ser também estudado. E os filósofos gregos, o pensamento grego de uma forma geral passa a ser trabalhado, passa a ser recepcionado por uma série de intelectuais romanos, né? A gente vê justamente que muitos intelectuais gregos, muitos pensadores gregos passam a ter tráfego, a ter, né, trânsito nas cortes romanas, e por conta disso, ou na corte de Roma, né, ou nas cortes locais dos romanos, e por isso passam a oferecer grandes traços pesados dentro de suas culturas, né, seus elementos culturais, sua educação. E aí os próprios romanos, absorvendo esses elementos, passam a utilizar algumas das ferramentas da filosofia, e o uso dessas ferramentas passa então a ser estabelecido em lugares próprios de produção intelectual. Tem alguns atributos que a gente tem que levar em consideração. Veja, que não aqui a gente já tem dois elementos força, né? O primeiro desses elementos é a expansão da Macedônia, que vai levar o pensamento aristotélico a esparramá-lo por um território de grande alcance. Logo na sequência, a tomada dos territórios gregos por Roma faz com que os romanos passem a aproveitar não só a educação aristotélica, mas também com que passem a desfrutar de uma educação um pouco mais inclinada, um pouco mais incisiva, pontual, dirigida, no que diz respeito ao trabalho junto aos gregos. E por que eu coloco isso agora? Atenas não acabou com as conquistas da Macedônia e de Roma. Tá? Ao contrário, Atenas ainda era uma cidade privilegiada. Lógico que a gente escuta falar de outras cidades ao longo da produção histórica. A gente escuta, por exemplo, que as províncias ligadas ali à Península Ática, ligadas aos Balcãs, né, ligadas à antiga Macedônia, elas não são consideradas exatamente como um ponto focal. Elas são um ponto político importante, muito importante por conta do tráfego, mas elas não têm uma corte romana que viceje muito é, quando da fundação do Império, quando do início do Império. Então a gente não tem ali não, nós não temos inicialmente uma consideração de um enriquecimento cultural extremado num primeiro momento. Mas se a gente for olhar com detalhes, a gente vai começar a perceber que ainda existe toda uma economia intelectual e, evidentemente, uma economia material, mas também uma economia das forças intelectuais, do capital intelectual que está presente ali, né? E essa economia ela gira em torno de alguns lugares que são forças gravitacionais da produção intelectual. Então a gente vai ver ali algumas cidades que têm de fato ali muita riqueza e por isso tem uma produção intelectual viva. Éfeso, por exemplo, né, é uma cidade desse tipo. Atenas não é uma cidade tão importante num primeiro momento no sentido, ela não é pelo menos tão falada no sentido econômico, ela tem relevância, mas o principal ponto de Atenas é que nessa época Atenas passa a ser um lugar para a educação dos nobres, para a educação das altas classes, e permaneceria dessa forma até o século VI. Então Atenas, como território conquistado, vai permanecer ali até 520 e tantos, 523, 500, acho que se não me engano é 526 depois de Cristo, quando o imperador de Bizâncio resolve proibir a educação filosófica. E veja, a questão da produção da filosofia ela teve tamanha importância que ela levou inclusive ao longo do processo de organização do império. Então, por exemplo, com Domiciano, com imperadores, né, que tiveram posturas semelhantes, ela levou inclusive a processos de grande resistência na produção filosófica, com o interdito da produção filosófica dentro do império. Então, filósofos foram em ocasiões perseguidos, mas em geral a educação filosófica ela ganhou tanta força que ela se tornou basicamente o repositório, o lugar de produção e organização da consciência do homem nobre, do líder, do governante.
Por isso, inclusive, você vai ver alguns imperadores tendo uma resistência brutal com relação à filosofia em geral, e em especial com relação a algumas filosofias que são mais sensíveis a essa questão da educação, da forma de governar, da ética, da maneira de você compreender as pessoas, o trato e a tua maneira de lidar com grupamentos populacionais, com economia e assim por diante. Tá? Então, isso é para vocês terem uma ideia. Aqui eu não vou, infelizmente, eu não vou ter tempo de entrar com mais detalhes na história toda, né? Mas Atenas vira, então, depois do avanço da Macedônia e do avanço romano, Atenas vira esse lugar privilegiado em que as pessoas são levadas para receber uma educação, por conta das escolas filosóficas que se consolidaram e da notoriedade que os atenienses ganharam. Não significa que a filosofia não fosse produzida em outros lugares e que esses outros lugares também não recebessem pessoas para educação, mas Atenas era exemplar nesse sentido. Porque era ali que você ia encontrar os epicuristas ou epicureus, os cínicos, né, os platônicos, né, a escola platônica, os platonistas e no caso a academia platônica, né, a escola aristotélica com um dos modelos mais exemplares de pensamento aristotélico aplicados. O macedônio ele principalmente se preocupava com o processo de educação, com o idioma, com a concepção de mundo. Ele tinha uma educação governista e militar muito própria, né? Então o conhecimento ele tinha já uma aplicação um pouco mais prática. E o romano também guarda essas qualidades. Eu já falei para vocês que isso inclusive se traduz na maneira como o latim recepciona muitos dos conceitos filosóficos, na maneira como o latim trata com as coisas, na maneira como a cultura romana, de uma forma geral, trata com as coisas. Ela é muito mais concreta. Então, quando esses dois povos absorvem os elementos da filosofia, além deles restringirem um pouco os conceitos, tentarem tornar esses conceitos mais certos, mais evidentes, e às vezes até matarem um pouco dos processos metafísicos presentes, como acontece com muitos dos povos, aliás, conquistados pela Macedônia, muitos dos povos que recepcionam o processo dos instrumentos filosóficos, nós vamos ter no contexto específico de formação cultural romana, um jeito de trabalhar a questão que advém especificamente dessa preocupação em implementar filosofias, né? Então, o romano ele pega certas partes da filosofia que são mais interessantes. Notadamente, ele vai trabalhar muito algumas versões da ética no âmbito daquilo que nós vamos chamar de filosofias morais. E aí o estoicismo vai ter um papel representativo, porque é o principal elemento que vai trabalhar valores que os romanos entendem como válidos, né? E aí o estoicismo vai receber um impulso muito forte já a partir do reinado, né, do governo de Augusto, né, durante o Império. E por outro lado, nós vamos ter uma apreensão muito forte, muito sólida da lógica, de alguns dos princípios científicos que foram explorados pelos filósofos polímatas, né, os filósofos que tinham acesso e que tinham domínio de mais ciências. Os estoicos, de novo, são representativos, muitos dos platonistas são representativos nesse sentido. Então aí vocês vão começar a ter, né, os aristotélicos oferecem efetivamente o insumo estofo da lógica. E agora o romano começa a absorver esses elementos. Veja, de novo, não vou ter tempo para entrar muito na história, mas se a gente for levar em consideração, né, o período pós-conquista romana, o romano começa a colecionar esses elementos e começa a absorver esses traços para a sua própria organização de pensamento. Tem três campos que são essenciais e que se beneficiam muito mais desses modelos filosóficos. Evidentemente, a política, evidentemente a lógica, que nós acabamos de comentar, e a retórica. Então, esses três campos vão absorver a filosofia e vão trabalhar muito tangencialmente com ela. A política, como eu acabei de mencionar, tendo essa relação difícil com a filosofia, às vezes, inclusive, tentando banir o filósofo e tentando banir a reflexão filosófica. A lógica, evidentemente, permitindo um desfrute muito refinado, notadamente na organização estrutural da linguagem, do discurso, do argumento, mas principalmente a retórica vai recepcionar esses elementos, sobretudo por conta dos atalhos necessários para a produção dos bons textos retóricos, né? Então aí vocês têm três grandes universos que vão desfrutar profundamente do pensamento filosófico, né? Tem outros exemplos, mas vamos ficar nesses aqui por enquanto. Por que eu estou insistindo tanto nesses três? Porque eles vão formar a base do pensamento medieval. Tá? Eles vão oferecer uma grande coluna para o pensamento medieval. E essa grande coluna ela tem um desenvolvimento muito peculiar. Se em Atenas a gente tinha uma leitura pública da filosofia, as pessoas ensinavam em praça pública, né? Sócrates ia para a Ágora.
E aí você vai ter a academia, ela não vai ser para todo mundo, mas vai ser aberta lá com Platão para determinadas pessoas que vão participar das discussões. Depois você vai ter uma educação para fora, né? Aquela educação que nós comentamos como esotérica. Se a escola aristotélica também está preocupada com seu papel cívico e assim por diante, em Roma a filosofia, por ser um instrumento perigoso e por ser um instrumento interessante para o levantamento de determinadas categorias ou critérios de status, basicamente passou a ser cultivada em muitos momentos, sobretudo nos períodos de perseguição, a portas fechadas. E agora a gente vai ter o início da produção de uma filosofia que é eminentemente privada. Essa filosofia recolhida, essa filosofia feita nos espaços privados, ela cria uma impressão, a impressão de que não há produção filosófica a partir daquilo que nós chamamos lá de fim da antiguidade, né? E ao longo daquilo que nós chamamos de antiguidade tardia, que envolve o fim da antiguidade e o início da Idade Média, grosseiramente falando ali. A gente vai falar dos primeiros, a gente vai falar do ano zero até o ano 800, 900 ali como antiguidade tardia, né? Talvez um pouco antes ali até o século oitavo, né? Mas aí a gente tem, não é uma definição clara, os historiadores podem falar melhor disso, né, do que eu. E aí a gente vai ter aí todo esse processo, que é o processo, na realidade, principalmente depois do dominato, né? Que seria ali depois de 271 quebrados, né? E então a gente tem todo esse universo, que é basicamente um universo em que nós vamos ter uma produção filosófica, às vezes feita a portas fechadas, né? Já do século V em diante, a gente já vai ter a migração desse a portas fechadas para o espaço religioso, para o claustro, para o monastério, né, para a dimensão, para o lugar de produção cultural. E daí lá no fim da Antiguidade Tardia, já com a edificação do Império Carolíngio, a gente vai começar a ter uma releitura de como esse espaço privado funciona, né? Então a gente tem aí um universo, um contexto muito peculiar da produção da filosofia. E essa produção, por ser uma produção privada, ela permite certos enriquecimentos, notadamente ela permite uma especialização das discussões, mas ao mesmo tempo ela restringe o debate, por isso ela dificulta o progresso do ambiente filosófico por conta, às vezes, da falta de um debate aberto, né? Então a gente está perdendo a dimensão da dialética aos poucos, né? Eu não preciso nem dizer para vocês, evidentemente, que existe uma influência religiosa muito forte no pensamento medieval, né? Por óbvio, né? Isso vocês estão carecas de saber. A minha questão agora é saber como é que isso foi montado, como é que isso foi construído. E a questão central que surge aí, ela vai aparecer justamente por conta da capacidade e possibilidade de expansão do cristianismo a partir da Ásia Menor, a partir, notadamente ali, a partir justamente, né, dos arredores do Jordão e da Ásia Menor, com um salto que vai começar a acontecer entre os gregos e os macedônicos, né? Então é ali que a coisa é alimentada. E por conta dessa passagem, muitos dos instrumentos da filosofia começam a ser utilizados no grego para instrumentalização e aparelhamento da gentilização da religião cristã, né, que passa agora, nesse momento, a ser uma religião universal, né, na concepção do apostolado. Então, o proto-cristianismo vai se servir de ferramentas filosóficas, né, se a gente for olhar pelo plano racional, e essas ferramentas filosóficas vão servir como espaço de contato e tangenciamento entre a realidade cristã e as realidades que seriam consideradas, a partir de Agostinho de Hipona, pagãs, né? E aí a gente vai começar a ver esse contato se intensificando, até o momento em que alguns dos movimentos apostolares vão parar em Roma, e de Roma eles eclodem, irradiam para todo o restante do império. Aí já passando de uma versão do grego para o latim aos poucos, sendo reestruturados em outro idioma. Então veja que a gente já tem aqui três blocos idiomáticos diferentes, né? Então a gente sai do bloco hebraico, vai passar para o bloco do grego, que é o grego koiné. Ele já não é mais o grego clássico, mas você está tendo o choque do grego clássico, que produziu as filosofias que nós conhecemos, né, com a leitura que a Macedônia faz desse mesmo idioma, né, quer dizer, o grego helenizado, o grego helênico, nessa outra coisa, esse koiné, justamente, o grego do estrangeiro, né, o grego internacionalizado, por assim dizer. E aí o choque desses dois idiomas ainda vai passar para uma terceira tradução, que é a tradução para o latim, que é um idioma completamente diferente, ele é estruturalmente distinto, né? E aí você tem tudo isso como essa massa que vai te permitir a formação de um eixo filosófico, né?
Sim, os séculos primeiro, segundo e terceiro depois de Cristo, eles são séculos bastante conturbados para a construção desse pensamento, né? É um momento em que o Império Romano toma uma consciência muito clara a respeito do poder e do alavancamento que essas grandes ideologias criam e do que isso significa no sentido da formação do cenário político, senatorial, imperial, né? Do modelo pretoriano de participação da política, os pretores, perdão, os pretores, a guarda pretoriana teve uma participação severa na política, por incrível que pareça, né? Ela, apesar de ser uma guarda, ela ganhou muita força, inclusive na indicação de imperadores durante o dominato, e enfim, né? Então a gente tem aí um desenho muito mais amplo. Eu não sei, só um parênteses, né? Eu não sei se vocês viram a diferença entre principado e dominato. Então, só para situá-los, né? O principado é o período em que nós temos a consolidação do poder imperial e um governo imperial que tem uma ligação forte entre império e senado, tem um respeito muito forte pelas estruturas e pela organização do senado, ainda que evidentemente o imperador, por assambarcar muitas vezes poderes que dizem respeito a outras estruturas, né, e por muitas vezes estarem associados aos consulados. Por exemplo, o imperador Augusto foi 11 vezes procônsul de Roma, né? Então, por ser um poder, por guardar, por preservar um poder excepcional e muito grande, ele muitas vezes atropelava um pouco as prerrogativas do Senado. Mas os imperadores do Principado eles tinham a consciência de que destruir o Senado seria destruir a vida política de Roma, então eles consultavam constantemente ao Senado, o Senado tinha poder para aprovar leis e assim por diante. Dominato ele já é um outro período. Dominato ele tem imperadores que são muito mais militarizados, tem existe uma transição muito mais rápida de imperadores, né? O assassinato se torna uma ferramenta muito mais comum, a cadeira imperial é ocupada por períodos muito mais curtos, e os imperadores tendem a exercer um poder muito mais central, às vezes tendem a desprezar outras instituições, inclusive a atropelar as prerrogativas de outras instituições, notadamente do Senado, né? É isso que possibilita, por exemplo, aos pretorianos se tornarem uma influência política, um poder político de igual força em relação ao Senado, muitas vezes, né? Enfim, uma outra hora a gente discute isso quando der tempo. É só para vocês terem uma ideia da diferença entre principado e dominato, né? A história de Roma, ela tem, vocês devem ter visto isso lá em história, ela tem quatro grandes momentos, né? Ela tem seu primeiro momento seria o momento do reinado, depois nós vamos ter a república, daí o império com o principado e com o dominato. E o dominato é o início do fim, na realidade, né? Pouco antes da cisão, justamente o período de cisão acontece aí e a queda do Império Romano do Ocidente acontece dentro do dominato, né? É, enfim, é basicamente isso, só para vocês terem uma ideia, né? É uma curiosidade aqui, completamente besta, né? Completamente desligada. O período mais violento da história de Roma, as pessoas geralmente acreditam no Império, mas o período mais violento de maiores conquistas da história de Roma foi a República Romana, não foi o Império. O período que mais tem guerras, né? Pelo menos no sentido bélico, assim, no sentido das guerras, né? Com relação à violência cívica, rebeliões, eu ainda penso tecnicamente que tenha sido a República porque foi um período muito instável, teve muita rebelião, rebelião de escravos, muita rebelião popular. Isso foi para sufragar, foi muito violento. Se bem que se a gente for olhar daí para, bem, enfim, não importa, deixa quieto, não vou entrar nesses detalhes, é só uma curiosidade, né? Tem períodos, tem momentos do Império também que são extremamente violentos, agorentos, no âmbito da própria população, perseguição de facções, perseguição de filósofos, às vezes a perseguição dos cristãos, perseguição de oponentes políticos, enfim, né? Isso é só para vocês terem uma ideia, né? Eu não vou poder entrar em detalhes agora, é uma história muito curiosa, mas ao mesmo tempo eu deixo por tanto, né? Se nós formos de história curiosa em história curiosa, o mundo inteiro tem histórias maravilhosas de se ouvir, algumas terríveis, mas todas elas muito interessantes. E não dá tempo, infelizmente não dá tempo. Quem sabe um outro dia, né? Mas aí vocês têm, só para vocês terem uma ideia, o que significa a escala de formação da história de Roma e como Roma vai acabar absorvendo, sim, uma pincelada muito ampla a filosofia. E aí ela vai começar ali, justamente os primeiros grandes filósofos vão ser também grandes retóricos, né? Ou vão partir da retórica em Roma, ou vão ser pensadores que de alguma maneira tiveram uma ligação mais profunda com a lógica, né? E que, portanto, estavam mais dedicados a esse campo de trabalho. Tá? Então é isso, assim, né? Basicamente a gente tem aí Atenas ainda como um centro de produção cultural, a Grécia de uma forma geral como centro emanador de cultura e educação e como
um espaço, uma manta de internacionalização e ligação entre povos, né? E aí Roma, que acaba acolhendo isso, vai servir para espalhar essa filosofia, né? Eu já vou dar um exemplo de como isso acontece, porque tem uma outra característica, um outro atributo do pensamento medieval e da história medieval de uma forma geral, né? Como não tem, a gente não tem uma unidade, uma continuidade a partir daí. Então você tem histórias, você tem polos de produção filosófica, polos de produção do pensamento, polos de produção cultural, e ela é uma cultura muito, muito, muito diferente da nossa. Então a maneira como ela se encara e como ela se compreende é muito diferente do que nós temos hoje, né? E isso significa também que a gente tem uma dificuldade muito grande de criar, né, aquilo que a gente se acostumou a fazer. Uma linha histórica, um eixo, né, um pensamento mais arboral, mais centralizado. Não tem muito como fazer. A gente vai ter muita dificuldade para fazer isso, né? Então eu vou tentar aqui usar elementos exemplares, de modo que a gente tenha uma pintura um pouco mais concisa e um pouco mais visível do que significou o pensamento, né, do final da Antiguidade e do início da Idade Média. Eu pus aqui para vocês, ao lado das escolas atenienses, o pensamento helenista e a expansão do aristotelismo demarcaram os fundamentos da vindoura patrística. Tá aí, né? Esse era o ponto central. Desculpa, eu fiquei aqui um monte nesse slide, mas era um pouco necessário, na realidade era muito necessário para a gente ter esse panorama. Eu vou ficar bastante em cada slide aqui, só para a gente ter uma visão mais panorâmica. Quero falar primeiro do estoicismo com vocês, tá? Tem duas correntes, na verdade, se eu fosse trabalhar pela ordem histórica, eu começaria pelo epicurismo, que é mais antigo, né? Mas eu vou começar pelo estoicismo porque ele está mais ligado ao corpo que eu quero discutir e eu quero aprofundar alguns detalhes do estoicismo, até porque a gente tem algumas. O epicurismo ele virou outras coisas hoje, né? O epicurismo, se a gente for olhar, por exemplo, ele tem herdeiras filosóficas, né? Linhas que são herdeiras filosóficas, linhas contra utilitaristas e contra utilitaristas. A gente tem o hedonismo, o dandismo, que são linhas de pensamento na filosofia que foram herdeiras do que o epicurismo pregou um dia, né? E algumas linhas do materialismo. Então a gente vai chegar lá, eu vou comentar depois, né? Mas elas na realidade elas viraram outras coisas. O estoicismo não, o estoicismo é engraçado, ele entrou em outras linhas de pensamento, ele teve muita força, mas ele se diluiu muito depressa. Então o estoicismo como escola, ele perdura, ele vai longe até, ele vai ali até o século V, século VI, mas depois que Atenas passa por um período, né, justamente sob a mão de Justiniano, pelo período de proibição da produção filosófica, o estoicismo desaparece. O estoicismo ele é curioso, ele é uma filosofia meio auto-aniquilatória nesse sentido, né? É uma filosofia que opera muito com a ideia de resignações e de da aceitação do mundo como ele é, e a gente já vai discutir isso, né? Então, assim, o pensamento estoico ele é muito curioso nesse sentido, né? Ele é bem e por conta disso ele acaba sendo diluído em outros. Ele vai aparecer assim, ele vai despontar várias e várias vezes na patrística e na escolástica. Ele vai despontar na discussão que os nominalistas travam com os realistas, né? Então você vai ter uma discussão nominalismo-realismo no fim da Idade Média, a gente vai chegar lá. Ele vai despontar em uma série de momentos, uma série de situações. E esse desenho, esse traço que a gente tem, que é um pouco nesse imiscuir-se do estoicismo, ele entra o século XVI, XVII, XVIII, a gente vai ver traços do estoicismo em Spinoza, a gente vai ver traços de estoicismo em vários pensadores ali do período do início do contratualismo. O estoicismo ele tem um legado, só que ele não subsiste por conta própria. E hoje ele está passando por uma renascença muito curiosa, né? As pessoas têm revisitado o estoicismo, têm bebido de suas fontes e têm tentado implementar princípios práticos do estoicismo para a vida. Na realidade, muitos de nós aprendemos a ser estoicos. Se a gente for olhar pelo reflexo filosófico, por exemplo, eu falo para vocês que eu sou cristão. Muito do cristianismo, evidentemente não é a mesma coisa que o estoicismo, mas muito do cristianismo tem certas atitudes estoicas. Ele exige certas posturas estoicas. Não um radicalismo estoico, a gente já vai ver por que e como, né? Veja, o estoicismo ele é tradicionalmente entendido como tendo três estágios, três momentos do pensamento. Um primeiro momento que é gerado por Zenão de Cítio, né, Zenão o Cítio, que em sua chegada a Atenas passa a beber das fontes filosóficas e começa a construir o seu pensamento, que é um pensamento bricolado de outras filosofias, o que é mais curioso, porque
Zenão ele vai aprender com um monte de gente, né? Então ele aprende um pouco da linha platônica, um pouco de Sócrates com Platão, com os platonistas, vai aprender um pouco de Aristóteles, vai aprender com os cínicos, ele vai beber de várias fontes para poder montar o pensamento dele, né? E ele, de alguma maneira, assim, algumas pessoas dizem, inclusive, que ele não tem contribuições originais. Ele tem algumas contribuições originais para a filosofia bem severas, na verdade, né? Então, esse primeiro estágio, que é chamado de autoestoicismo, ele tem algumas características muito fortes. Ele estabelece alguns dos princípios físicos e metafísicos do estoicismo. Ele estabelece a relação que o indivíduo estoico vai ter com as forças, com as potências interiores que ele vai tentar canalizar e induzir. Ele não é aquilo que nós entendemos por estoicismo, certamente, né? Porque o nosso estoicismo, a nossa leitura de estoicismo é mais radical. Ele é um tipo de estoicismo que tenta trabalhar, basicamente ele estabelece princípios, ele tenta trabalhar a relação do indivíduo com a natureza, sua ligação com a divindade e a maneira como essa ligação toda vai forjar, vai fazer, vai construir, vai desenhar uma resposta de fundo ético e de fundo actante, de fundo de ação mesmo, né? Então, basicamente, ela tem dois fundamentos, a ética e a ação. Esses dois fundamentos estão embasados, né, eles advêm da relação indivíduo-natureza-divindade. Tá? Então seria mais ou menos esse o contexto do primeiro momento do estoicismo. Daí tem um segundo momento, que é chamado médio estoicismo, e que já vai ser recepcionado, ele já vai começar a ganhar uma ampliação, um espaço de internacionalização, já vai ver o deslocamento da estrutura de pensamento estoica para outros universos, então a gente vai ver o estoicismo sendo produzido em Rhodes, por exemplo, né? E aí essa segunda onda do estoicismo ela já tem uns recuos, ela já começa a aparar algumas arestas, já elimina um pouco do pensamento físico e já começa a se concentrar principalmente nessa relação indivíduo-natureza-divindade, mas antes de tudo no sentido específico das posturas concentradas sobre a racionalidade em seu estado mais puro, né? Então ela já inicia um processo de radicalização do pensamento, começa a trazer elementos de outras filosofias de uma maneira muito mais forte, começa a adotar traços ou tendências cínicas no seu discurso. Tá? Eu vou pegar aqui um exemplo que está justamente nesse momento da filosofia estoica indo para a terceira fase, né? E que me parece mais interessante, mais vibrante nesse sentido. E aí tem a terceira fase, o terceiro momento, que é o momento romano. Né? Então, basicamente, a gente vai começar a ver que os estoicos impressionam os romanos. Né? Então, você vai ver alguns exemplos de estoicismo sendo apresentados na corte romana, em Roma mesmo. Né? E a corte romana vai passar essa filosofia por um filtro. E quando ela começa a perceber o potencial que essa filosofia tem para a produção, para o trabalho, para a concretude da vida, a corte romana se encanta com esse estoicismo e ele começa a ser disseminado. Essa fase é a fase mais concreta do estoicismo, a mais talvez ela é uma fase em que o estoicismo vira basicamente um espaço de conselhos para uma boa vida, se você for olhar o estoicismo de Cícero, por exemplo. Ela trabalha a relação existencial do estoicismo como uma postura diante de outras pessoas e uma postura diante de si mesmo que seja racional e equilibrada, né? Já vai trazer justamente esse princípio do equilíbrio em todas as coisas de uma maneira muito forte, como em Marco Aurélio, por exemplo. Né? Então ali você tem um novo tipo de estoicismo que tem traços muito retóricos e muito políticos. E aí a gente já começa a ver como essas influências vão acontecendo e como o desafogar dessas filosofias vai estruturar o pensamento romano. Né? A gente pode falar nesse sentido sobre, principalmente da primeira para a segunda fase, um existencialismo estoico, né? Como alguns autores, alguns pensadores vão colocar. A ideia de um existencialismo estoico, ela parece reforçar a noção de que existe de fato uma disposição ontológica naquilo que nós lemos dentro do estoicismo. Só que é uma disposição ontológica muito distinta daquela que a gente vê em Platão e Aristóteles, ainda que empreste alguns dos elementos dessas duas filosofias. Esse existencialismo estoico consiste basicamente na contemplação das coisas e do indivíduo para a descoberta de seu telos. Então a gente volta aqui a algo que foi colocado lá como causa final em Aristóteles. Mas aqui o olhar é muito distinto e a gente vai ver que esse telos ele não tem aquela ideia de consumação em sentido amplo, mas que essa consumação ela não pode ser simplesmente o desafogar e o construir gradual de um destino que muitas vezes acessa a gente por coisas que desconhecemos.
Na verdade, o estoico não admite isso. Ele entende que se as coisas são desconhecidas e estão fora do controle, elas não travam necessariamente uma relação direta com aquilo que deve produzir a filosofia mais sólida. Fora do controle significa deixa para lá, você não vai ficar refletindo sobre isso. Ao contrário do que Aristóteles dizia, né? Ele tinha toda uma reflexão ao redor disso, né? O que significa essa questão da falta de controle, de onde vem esse universo da falta de controle, que decisões são essas, como são tomadas. O estoico ele se limita a dizer, olha, depois eu vou explicar o argumento, mas ele se limita a dizer, deixa isso de lado. A tua existência está resumida às questões que dizem respeito à tua esfera de decisão. Olha a importância disso, porque isso aqui está plantando uma sementinha que ao longo dos processos filosóficos posteriores vai levar à nossa concepção de livre-arbítrio. Tá? Então aqui a gente vai ter um encaixe, uma acoplagem, que quando Paulo visita Atenas vai ser utilizado largamente. Paulo, para explicar o que significa arbítrio, escolha, ele vai utilizar em algumas das suas cartas, pelo menos me parece, tá aqui, tem estudos sólidos a respeito das cartas paulianas, da maneira como Paulo prega, que aparece em Atos dos Apóstolos, né? Mostrando que Paulo usa de fato instrumentos estoicos, né? Aqui eu estou especulando dentro desse universo, e eu especulo que Paulo teria utilizado, teria se valido dessa mesma noção para explicar para os gregos, de uma forma geral, mas principalmente para os atenienses, né? Se nós pudermos especular que ele fez isso, né? Porque o discurso dele em Atenas é um pouco mais limitado nesse sentido, né? Ele aparece de uma forma limitada em Atos dos Apóstolos. Mas se eu posso lançar essa especulação, ele teria utilizado exatamente esse elemento central do existencialismo estoico para tentar chegar no grego e explicar para ele, olha, existe um negócio chamado livre-arbítrio. Tá? E aí ele começa a mudar, só que tem mudanças graduais e mudanças centrais na relação desse livre-arbítrio, até porque o estoico ele entende que esse arbítrio na realidade ele é constituído pela natureza humana, ele tem uma ligação com as decisões, ele não é dado ou conferido por uma divindade, mas é um atributo que assemelha o ser humano à divindade, ao passo que Paulo certamente teria dito, se chegou a essa discussão, novamente especulo, mas certamente teria dito como verte em outras cartas, em outros momentos, para os Efésios, para os Coríntios e assim por diante. Certamente teria dito que esse arbítrio é um presente divino, que isso na realidade vem da concepção divina. O estoico tem uma visão bastante diferente em relação a isso, né? Enfim, a gente já vai ver como isso funciona, mas o existencialismo estoico ele é um pouco mais restrito num primeiro momento, mas ele tenta ser mais objetivo, dizendo aquilo que está sob nosso controle, aquilo que está na tua esfera de decisão te pertence, você vai lá e trabalha isso. E é isso que vai definir a tua finalidade, né? Não é o contexto das circunstâncias externas e internas, é o que está aqui. E a maneira como você responde às coisas que chegam a você. É esse teu mundo, é esse teu universo, é essa estrutura das tuas compreensões, né? O pathos, né? Pathos é um dos conceitos mais fundamentais que a gente tem para entender o que o estoico pensa, né? A gente falou um pouco do pathos no Aristóteles, eu comentei em algumas sessões ao vivo, inclusive com vocês. Aqui a gente usa os termos pulsões de vida e morte para ficar mais fácil. O pathos ele não é o sentimento, tá? A gente traduz geralmente no quando a gente lê Aristóteles, né? A gente vai ler o trabalho dele sobre o discurso, sobre a arte poética e assim por diante, né? Sobre a produção estética, a gente vai falar em ethos, pathos e logos, como eu havia dito, daí a gente tende a traduzir pathos por sentimento, né? E vai falar sobre empatia. Não é bem isso, tá? Nem no Aristóteles é bem isso. Eu expliquei lá atrás, comentei com vocês, a gente discutiu esse assunto. O pathos ele tem na realidade uma característica mais profunda, no sentido de estar mais enraizado dentro do contexto específico da organização de uma filosofia. O pathos ele gera emoções, mas ele não é emoção. Tá? O pathos ele ingressa dentro do elemento, do universo das faculdades humanas. Assim como logos é a faculdade humana de projetar para a realidade, através da palavra, né, certas concepções de mundo. E o ethos é a faculdade humana da escolha e da decisão de sentido da vida. Pathos é a faculdade humana de sentir. Faculdade humana de sentir, tá? É uma outra dimensão. Pathos é a origem do sentimento. Por isso a gente põe aqui pulsão de vida e pulsão de morte, né? Seriam cair como se fossem raízes psíquicas, perdão, das nossas compreensões, da maneira como nós vamos verter, como nós vamos colecionar e construir determinadas forças e determinadas estruturas de sentimento, aqui emprestando um pouquinho da teoria freudiana, né?
Isso assim, pro estoico isso é muito mais presente do que em Aristóteles. O Aristóteles ele tinha uma visão racional do problema, né? Então ele tentava enxergar o patos e a resistência que a existência oferecia contra aquele, justamente contra a angústia primordial de saber que a tua vida vai acabar, que a existência tem um fim, né? Que existe um tetelestai, um telos, uma consumação dessa existência. Ele tentava explicar racionalmente isso, ele tentava explorar de alguma maneira essa concepção, tentando verter esclarecimentos a respeito do que era a essência. O estoico não faz isso. O estoico ele tem uma visão muito diferente do que diz respeito ao patos. Ele entende que esse patos ele surge na gente de uma maneira descontrolada. Então ele não está tão focado no fato de eu, por exemplo, como ser humano, ter um instinto de sobrevivência e querer aproveitar, desfrutar do meu tempo de várias formas diferentes, no caso do Aristóteles, por uma felicidade talvez mais amena, mais serena, a felicidade do sábio, né? E portanto querer demarcar, querer estabelecer uma marca no mundo, querer estabelecer uma ligação comunitária, querer encontrar um propósito de vida. Veja a diferença do discurso, é aquela coisa mais serena, né? Então o Rafael está lá meditando sobre o que ele deve fazer na vida, sobre as circunstâncias que o cercam, sobre as incertezas que construíram e cinzelaram a vida dele, como ele lida com isso, como ele arranja esses elementos, qual é o papel dele diante dos alunos dele, diante da família dele, diante da esposa dele, diante dos pets dele, aquela coisa, todos amigos, aquele negócio todo. O estoico ele é muito mais direto, ele vai dizer, olha, a questão é a seguinte, você vai trabalhar com cargas emocionais que você não controla, por causa desse patos. Primeira coisa, esse Rafael racional, sereno e lindo que está aí, ele não está olhando para a coisa certa, ele está olhando para a coisa errada, ele está lutando, ele está tentando encontrar uma solução através do amarrar as incertezas, através do alojar racionalmente as incertezas. O estoico não acredita nisso, o estoico entende o seguinte, ó, a incerteza ela é explosiva, ela é caótica, é isso mesmo, é aí que está, não tem conversa. Você vai encontrar, você vai ter que enfrentar esse caos fora de você e dentro de você nos teus sentimentos. Se você se render a eles, se você se render àquilo que o pathos está te oferecendo, você vai entrar em desespero. Porque você sabe que você vai se acabar e você não tem como lutar contra isso. Você vai entrar em desespero e vai começar a promover todo tipo de tolice que você possa imaginar. Então você vai querer prolongar a tua vida de todos os jeitos, vai querer se preservar, vai querer criar estratégia, isso é tolice. Né? O próprio Aristóteles isso também é tolice, só que ele tentava achar um outro jeito. Fala, ó, tem gente que vai querer ser sábia e a versão que Aristóteles tem da sabedoria, esse domínio, esse conhecimento sobre as coisas para que você adquira mais controle sobre elas. O estoico vai dizer, não é isso. A única coisa que te interessa nessa vida é pegar aquele patos bruto, aquele pró-patos, que está lá vibrando em você e criando emoções descontroladas, e passar por um filtro que é o filtro da racionalidade. A racionalidade é natural sua. Você nasceu com o dom da racionalidade, com a faculdade da razão. Então use-a e filtre para você chegar no que se chama eu-patos. Esse eu-patos, esse patos restaurado, é algo com que você vai lidar, só que agora você não vai deixar que te controle. Tuas emoções não vão explodir de modo a pertencerem a um terreno do incontrolável. Tá? Então seria mais ou menos essa ideia. Já vamos voltar nesse ponto. Aqui só uma brevíssima história do pensamento estoico. Eu não vou me deter aqui, até porque eu não vou ter tempo, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia aqui da ordem de professores e alunos, e eu quero só citar uma ou duas coisinhas aqui que são interessantes. Zenão Cítio ele foi o primeiro, né, supostamente a trabalhar com estoicismo. Zenão tem uma história muito engraçada, muito curiosa. Vamos polarizar aqui uma ou duas histórias só, né? Zenão ele quando ele antes dele construir o estoicismo, Zenão era um comerciante, ele era um mercador sítio. Né? Sítio fica na Ásia, né? Ficava, né? Na Ásia, fica na Ásia, enfim. E ele pegou uma embarcação para fazer para vender os produtos dele, para levar produtos. E a embarcação dele sofreu um acidente por conta de um tempo ruim, né? Enquanto ela estava trafegando da Ásia para a Europa e o navio afundou. E ele perdeu tudo, 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 tudo que ele tinha. E aí ele foi parar em Atenas. Ele foi salvo, foi parar em Atenas. Só que em Atenas ele não tinha um figo podre, né? Ele não conseguia sobreviver porque ele não tinha grana. Assim, enfim, ele começou a vagar pela cidade, começou a tentar quebrar seu galho, sobreviver ali. E eventualmente ele foi parar. Isso é bem interessante, bem curioso, porque ele vai parar
as pessoas chamam de livraria, né? Ele vai parar justamente num lugar, num espaço que vende livros, que vende os pergaminhos com as anotações, né? Só para situá-los um pouquinho, né? Assim, isso é interessante porque realmente tinha gente que vendia livro na época. Isso era né? As pessoas basicamente colecionavam leituras, né? Faziam as leiturinhas e tal. Então, elas compravam as anotações dos escritos dos outros às vezes. E tinha gente que vivia, né? De escrever esses livros. Então tinha logógrafo que registrava as coisas que os outros pensavam. Tinha gente que pensava lá e vertia no papel para vender mesmo, né? Vertia no pergaminho para vender. E aí tinha esse espaço que vendia esses pergaminhos, né? E aí ele entra lá e tá lá olhando os livros e ele descobre um ancião, um certo ancião, que já era muito conhecido de Atenas, amado por alguns, mas odiado por muita gente. E ele começa a conversar com esse ancião e esse ancião começa a explicar para ele algumas coisinhas de filosofia. E esse ancião, coincidentemente, tinha sido o primeiro a travar uma discussão mais vertical, mais sólida, né? E com uso próprio do termo, sobre um negócio chamado ética. Né? Esse ancião era ninguém menos que Sócrates. Né? E aí ele começa a conversar com Sócrates e se apaixona pela ideia da filosofia por conta do traquejo socrático. Sócrates aplica a maiêutica, começa a tentar, né, pelo menos conta a lenda, ele começa a desestruturar o pensamento do Zenão, e de repente lá está Zenão encantado com a filosofia. Tinha entrado para comprar um livro, né? Livro não era uma coisa cara na época, se comprava por alguns denários, né? Era uma coisa, né? As pessoas não davam assim tanto valor. Então não era uma coisa, era caro pelo material, mas não era uma coisa que desse muitos recursos para quem escrevia, né? Era caro, mas não dava muito recurso, não valia muito a pena escrever. Então as pessoas que escreviam isso depois vai ser retratado lá na frente, a gente vai ver, né? Dentro do estoicismo. E aí o Zenão se encantou com aquilo. E se encantou com a filosofia socrática, começou a querer aprender mais. Então ele aprendeu um pouco com Sócrates, escutou depois um pouco de Platão, começou a circular por Atenas, foi ver as outras filosofias que estavam sendo feitas. Teve um contato muito próximo com os cínicos, se encantou muito com o cinismo. Inclusive algumas pessoas falam que Zenão era um cínico. Não exatamente, mas ele tem um pé no cinismo muito forte. Né? Ele tem, assim, se vê nos argumentos dele, o cinismo é muito, muito agudo. E aí basicamente ele começa a ensinar filosofia depois de um determinado momento e ele vai para a praça pública ensinar, né? Ele não é ateniense, não pode ter propriedade ali e também não é esse o caso, né? Ele vai para a praça pública, começa a dialogar e começa a reunir alguns interessados em ouvi-lo. E ele vai parar numa área específica de Atenas que era conhecida como a área do portão pintado, né? Então uma estoa, né? Estoa é um portão, não é uma porta para de entrada, não é um pórtico de entrada. Estoa é um portão de comerciantes, assim, é um daqueles portõezinhos em que o pessoal colocava as bancas embaixo, né? Mais uma moldura do que um portão. E esse portão pintado, justamente por conta dos afrescos nele, por conta das cores, né? Acabou virando o lugar favorito do Zenão. E ele começou a trabalhar ali por isso. Pessoal que eles na realidade eles eram chamados num primeiro momento, né? Pelo nome do Zenão, né? Os filósofos, os discípulos de Zenão, né? É, mas lá pelas tantas o nome deles acabou mudando porque eles sempre se reuniam na frente daquele portão para estoicos, né? Porque eram os filósofos que estavam sempre lá no portão. Né? Isso vocês também já estão carecas de saber, né? Mas só para contar, né? E por que eu estou insistindo nessa história em especial? Primeiro, por conta da origem de Zenão, que era uma origem extremamente pragmática. Ele era um comerciante. Segundo, porque ele foi aprender com Sócrates. Ele foi iniciado na filosofia por Sócrates. Se a lenda é correta, né? Isso você vai ler lá nos historiadores da filosofia, vai ler em Diógenes Laertes e tal. E o mais interessante é que o Zenão, por conta disso, ele acaba sendo profundamente influenciado pelas técnicas socráticas. Os primeiros estoicos, eles se sentiam muito felizes e muito orgulhosos em ser chamados de socráticos. Né? E isso é uma marca que fica para a escola deles, que vai ser fundada logo na sequência. Né? Aristo é o aluno que assume no lugar de Zenão. Ele trabalha alguns dos escritos do mentor dele, inclusive. Né? Cleantes, que foi aluno de Aristo, acaba assumindo na sequência. Cleantes acabou ganhando muito destaque, muita proeminência, né? Como estoico. Crisipo, um dos mais famosos, né? A quem se acreditam tantos argumentos de tom extremamente cínico, acabou notabilizando a escola. Panécios de Rhodes já é uma quebra. Crisipo, digamos assim, é o último dos altos estoicos, grosseiramente falando, né? Que foi o último que presidiu a escola entre os altos estoicos.
Panésios de Rhodes foi um dos primeiros desses estoicos médios, e agora você já começa a ver influência romana, até no próprio nome, né? Panésios estudou em Atenas, preparou-se e por muito tempo, né, bebeu das fontes de Zenão, estudou com outros filósofos também. Só que Panésios ele teve, como a escola foi assumida por outros dois alunos do estoicismo, outros dois pupilos da escola estoica, Panésios ele acabou abrindo mão de ficar ali e saiu e foi para Rhodes. Eu comentei com vocês há pouco que a gente vai ver na média estoicismo essa disseminação. Tá aí, então a gente começa a ver agora, por exemplo, estudo em Rhodes, né? Que foi origem de alguns dos estoicos, inclusive. Ele vai para Rhodes e estabelece uma escola lá e começa a educar as pessoas em filosofia lá, né? Posidônio, Sêneca, que acabou tomando contato com os membros dessa fase, então os romanos começaram a tomar um contato mais profundo, né? Cornuto, Musonius Rufus, que foi professor de um cara chamado Epiteto, ou Epíteto, né? Que para nós vai ser especialmente sensível. Epíteto ele tem uma história muito peculiar e foi o cara que eu escolhi para trabalhar de forma exemplar o estoicismo já na sequência. Epíteto ele foi escravo, ele era um escravo e ele acabou ganhando, conquistando a liberdade dele e ele acabou se enveredando, envergando para o estoicismo como filosofia, né, com um grande apaixonado. Era um sujeito extremamente dedicado, né, escutou as preleções de Musonius Rufus e de tantos outros, né, aprendeu com Musonius Rufus a diligência, principalmente a qualidade da diligência estoica, e passa a ensinar e acaba inclusive regendo, liderando a escola dos estoicos, né? Todos os nomes que estão aqui, em algum momento eles foram exemplares para o estoicismo, né? Ou lideraram a escola estoica, ou foram filósofos muito famosos, operaram para a disseminação central das ideias, né? Epíteto ele já está bem na fase de virada, ali a gente já vai ter exemplos, figuras do baixo estoicismo, que daí já não é mais um estoicismo de escola necessariamente, né? Mas vai ser esse estoicismo mais solto, né? Epíteto reza a lenda, agora não vou lembrar se foi Musonius Rufus ou Epíteto, mas foi nessa geração aqui que Cícero tomou contato com a filosofia estoica, né, e acabou absorvendo elementos dela. É, o Marco Aurélio foi mais ou menos nessa geração aí, né? Marco Aurélio, que foi o imperador Marco Aurélio, que deu um tom completamente distinto ao pensamento estoico, um outro pensador exemplar do estoicismo, né? Mas eu prefiro particularmente Epíteto, eu acho ele mais característico, né? E assim, Marco Aurélio ele escreveu, ele tem as suas meditações, na realidade são diários dele, que são exemplos vivos de como você aplica o estoicismo. Ele vai honrar os mentores dele justamente, né? E vai mencioná-los textualmente, vai falar de outros estoicos, inclusive de estoicos anteriores, vai comentá-los. E ele fala que ele comenta muito, ele trabalha muito com a questão do equilíbrio em todas as coisas, para ele é um dos princípios mais fundamentais do estoicismo. Ele tem um naturalismo inserido dentro do estoicismo dele, muito claro. Usa esse estoicismo para a política, para governar, né? E consolida o seu governo através dessa leitura vertical do estoicismo. E aí nós temos Hierocles ou Hierócles, Cleomedes, enfim, tem uma gama muito grande de estoicos, né? E a gente vai ver aqui o vigor, a pulsação da história do estoicismo muito forte até 300, 400 depois de Cristo, e dali para frente até 600 depois de Cristo, lá com a dissolução gradual da escola, né? Veja que ela acaba assumindo um papel central principalmente por conta das posturas que ela estimula e incentiva, né? A gente vai ver em Agostinho a apologia de certos valores é, estoicos. A gente vai ver principalmente ali entre os primeiros pensadores da patrística, né? Uma força muito grande desse pensamento. Só para vocês terem uma ideia do que significou o pensamento estoico, né? Vamos brincar um pouquinho com algumas noções, só para que vocês tenham uma ideia, né? Assim, dentro desse contexto, o estoicismo ele tem, as pessoas tendem a entender o estoicismo como a aniquilação dos sentimentos. O estoicismo hoje é entendido dessa forma, hoje, né? Mas ele não foi ao longo de sua história entendido assim, né? Ele é entendido mais como uma possibilidade de confluência entre razão e sentimento, e portanto, para que você. Ele não nega, ele não recusa em momento nenhum a existência do sentimento do ser humano, né? As primeiras correntes elas falam em conduzir o sentimento para um fruto melhor, por isso propatos e opatos. O estoicismo médio ele já começa a falar em controle, né?
O baixo estoicismo ele fala basicamente sobre a amenidade diante dos sentimentos, né? Uma amenidade ponderada. Marco Aurélio, por exemplo, que é um grande expoente desse período, né? O próprio Cícero, que já está despontando ali do médio para o baixo, eles têm uma tendência muito forte a estabelecer essa noção do estoicismo como sendo, nessa leitura do estoicismo sobre os sentimentos, como sendo uma observação da constatação dos danos de um sentimento incontrolado, né? Na verdade. E aí entende-se a racionalidade como sendo esse ponto de equilíbrio, como sendo esse ponto que vai travar, vai permitir uma leitura mais serena de vida e de mundo, né? Veja, o modelo estoico que eu abordo aqui, que é o modelo do Epiteto, né, eu acho que ele é um modelo interessante nesse sentido porque ele consegue equilibrar muito algumas das ansiedades existenciais dos primeiros modelos estoicos com aquilo que vai vir a ser o estoicismo dentro de Roma, que é a alavanca do pensamento patrístico para nós, né? Primeira coisa que o estoicismo dele tem em mente, e aqui eu estou pegando os discursos dele, tem algumas obras que chegaram para nós, aí tem que eu estou pegando 4 discursos, na realidade foram compilados por um aluno dele, e mas eu estou usando essas alavancas aqui porque eu acho elas mais fáceis, né? Mas tem a obra dele tem uma extensão boa ali, e dá pra gente explorar com mais cuidado, né? A primeira preocupação que ele coloca é justamente essa. Ele vai voltar ao ponto de Aristóteles. Ele vai dizer basicamente, olha, o objetivo de todo homem no final das contas acaba sendo a felicidade. As pessoas querem a felicidade, né? Elas entendem, elas procuram ativamente ser felizes, né? E aí a questão é saber o que é a felicidade. E ele recomeça a exploração voltando lá para o princípio socrático de felicidade apresentado no Fédon. Sócrates dizia lá pelas tantas, veja que coisa curiosa. Na realidade está falando de prazer e não de felicidade, né? O termo da tradução é prazer, inclusive. Sócrates está agrilhoado, né? Os pupilos de Sócrates entram lá para conversar com ele, para tentar convencê-lo a fugir. Ele já está agora depois da condenação dele, né? Esperando para cumprir a sentença e não pode cumpri-la porque está acontecendo um festival religioso e ele não pode, né, cumprir uma sentença de morte nesse período, né? Vai estar esperando as embarcações voltarem para o Pireu e quando elas voltarem encerra-se a celebração, daí no dia seguinte ele já vai lá e toma a cicuta. E aí eles estão lá tentando convencer e tal, e uma das primeiras coisas, assim, veja, estava tão armado para a fuga, né, que entrou um bando de gente, entrou Criton, entrou Platão, entrou uma galera ali, né? Eles entraram lá, perdão, enfim, todos eles entraram no próprio Fédon, né? Entraram lá, perdão, e eles começaram a conversar, os guardas simplesmente deixaram, né? Viraram as costas, deixaram eles sozinhos. E eles deixaram os visitantes desagrilhoarem Sócrates. Então vocês imaginem, eles estão implorando para Sócrates fugir, tipo, pô, tira os grilhões, leva ele embora, né? Isso era de noite, era de madrugada, alta madrugada, quase manhã, né? Então eles vão lá e tiram os grilhões, e o Sócrates faz aquele, né? O gesto, imagino pelo menos que ele tenha feito o gesto tradicional de quem tira os grilhões, né, e fala: nossa, que prazer é não estar mais agrilhoado. Vejam que constatação curiosa. Quando os grilhões estavam em meus braços, eles me doíam. Agora que foram removidos, a dor cessou. Com a cessação da dor vem aquilo que é o prazer. Logo, o prazer e a dor estão colocados em contato tangencial. E o prazer é a ausência de dor. É para esse princípio que Epiteto volta. Ele vai dizer assim: bem, é claro está que uma pessoa ela vai procurar a felicidade por vários meios. Talvez ela não saiba o que é a felicidade com clareza num primeiro momento. A gente pode voltar para o lugar mais automático de compreensão do que significa a nossa própria satisfação e, portanto, a nossa própria felicidade. É um fato que eu não quero sofrer, ninguém quer. E dessa forma eu vou e veja, os exemplos dele são bem exemplos de quem teve uma convivência muito tangencial, muito próxima com a vida do escravo, né? Era comum na época dele, mas dá para se imaginar que para ele tem um significado, um peso maior, uma densidade maior. Ele legitima um pouco o discurso dele pelo fato dele ter sido escravo. E ele fala assim: uma pessoa ela vai evidentemente buscar se esquivar da dor e vai buscar o prazer, né? Existe uma certa habilidade para isso. E nessa vida, basicamente, a única coisa que importa é saber se como você se desvencilha da dor e como você tenta alcançar o teu prazer, né? Como você, portanto, manobra para você alcançar o teu objetivo. Ele fala:
Felicidade, no final das contas, ela vai se resumir a isso, né? Você tentar encontrar meios hábeis, meios adequados, né, para que você consiga se afastar da dor e chegar ao prazer. Claro que você não faz isso sem ter uma certa dose de treinamento e uma certa dose de habilidade. E aí ele começa a dizer assim, olha, por que que as pessoas são, né? E essa é a pergunta central dele, por que que as pessoas são infelizes se basta chegar ao prazer e fugir da dor? Fala, as pessoas não sabem como fazer, né? Mas por que que elas não sabem como fazer? Ou falta para elas algum treinamento, e aí existe um problema sério, que é o de você estabelecer num primeiro momento quais são as suas limitações, né? É preciso entender claramente o que que você consegue, que você é capaz de fazer e o que você não é. É preciso estabelecer como é que você aprende a fazer o que você não é capaz de fazer, se é que é possível, né? Então você tem que saber o que que é potencial, o que está guardado potencialmente em você. E mais do que isso, é preciso que você saiba dividir as coisas que estão sob o teu controle e as que não estão. Porque se elas não estão sob o teu controle, pode ser que elas venham a estar se você aprender e se você se desenvolver o suficiente. Mas se for impossível, nem queira se meter, porque aí sim você vai ser infeliz. Ele é muito concreto nesse sentido, né? E eu tenho uma menção, na realidade não é dele, mas é muito próxima daquilo que ele diz, né? É uma brincadeirinha que diz o seguinte: você vai lá, por exemplo, você está pregando um prego na parede, você bate o martelo no dedo, você vai culpar o martelo? Claro que não. Né? Você vai culpar as circunstâncias? Você vai culpar a sorte, o azar? Às vezes a gente faz isso. E às vezes a gente até fica com raiva do martelo. Mas vai dizer basicamente não, não faz sentido, isso não tem cabimento. Se você bater o martelo no teu dedo, me desculpe, mas o único culpado é você. Pelo menos é esse o raciocínio que está sendo seguido, percebem? Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: nossa felicidade, nossa infelicidade, eles são produtos diretos das nossas ações. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Olha o que ele está dizendo agora. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem. Nós somos. E se nós acabamos sofrendo, é porque nós não temos a habilidade necessária ou o discernimento necessário para poder viver. E esse é o problema central. Se eu não desenvolvo o discernimento, é evidente que eu vou querer me enfiar em divididas que eu não tenho como vencer. Ou eu vou entrar despreparado em uma determinada situação. Então ele fala, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é isso. Você tem que partir do pressuposto de que a tua felicidade só é concretizável, só é atingível na medida em que você tenha discernimento e na medida em que você tenha preparo como derivado desse discernimento. Para que você atinja a felicidade, portanto, você precisa de um grande princípio na tua vida, que é o princípio da razão. O princípio da razão ele te permite olhar as coisas que estão ao teu redor e promover a identificação clara dessas coisas, determinando o lugar de cada uma delas e determinando o teu lugar diante delas. Quando você tiver consciência disso, aí você está preparado para trabalhar o teu entorno. E aí você vai saber exatamente o que você é capaz ou não é capaz de fazer. Você vai saber exatamente em que medida você tem condições de agir, em que medida você tem alcance, em que medida você tem condições de trabalhar. Ele vai dizer assim, tá ótimo, veja, agora tem duas instâncias para isso. Tem uma instância que é individual, mas tem uma instância que é universal para todos os seres humanos. Né? É óbvio que eu vou ter que trabalhar esses mesmos espíritos, esses mesmos sentidos, logicamente. Agora veja, o que, que acontece? Em sentido universal, se a gente parar para pensar, nós vamos ter traços que são naturais ao ser humano. A natureza nos projetou dessa forma. E isso vai determinar em grande parte o que nós somos ou não somos capazes de fazer. Né? Então essa determinação ela vai estabelecer as nossas limitações, ela vai estabelecer os nossos passos mais avançados, ela vai permitir a gente um trabalho mais claro a respeito do que nós devemos ou não devemos fazer. Então agora a gente tem condições plenas de exercitar, de certa maneira, essa racionalidade, tentando estabelecer como nós vamos construir esse percurso para fugir da dor e para alcançar o prazer, para chegar então a uma certa felicidade. E ele vai dizer assim, olha, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, nós somos criaturas que desejam coisas, nós temos desejos. Né? E o nosso desejo é um problema. Porque o desejo ele é aplicado sobre coisas e quando nós aplicamos o desejo, geralmente é sobre coisas que não estão aqui para nós, que nós não temos nas nossas mãos. O desejo ele traz esse problema porque ele começa a fazer a gente querer às vezes coisas que não competem a gente querer. Né? Então, se a gente for olhar para aquele discernimento que nós temos, num primeiro momento,
a gente começa a entender, por exemplo, que certas coisas que são desejadas não pertencem à esfera única e dedicada, à esfera efetiva daquele indivíduo. Então, o que pertence efetivamente ao indivíduo? E essa é uma questão a qual nós já vamos chegar. Tá? Eu falo, nós somos criaturas desejantes e o desejo nos trai, então ele é perigoso. Se a gente for atender ao desejo de forma incontrolável, a gente nunca mais vai conseguir ser feliz, porque a gente sempre vai ficar na falta, a gente sempre vai ficar querendo algo a mais, a gente sempre vai ficar querendo buscar algo mais. Né? O desejo ele opera sobretudo por um elemento que é chamado de aparência. Tá? Aqui a gente vai entrar naquele termo que a gente chama, que a gente pode puxar lá do grego fantasma, né? São as coisas que estão dadas para a nossa observação. Então a gente tem aparências, né? E aí ele vai dizer assim, olha, a aparência ela tem na mentalidade humana, na maneira do ser humano tratá-la, tem uma ligação, além de ter uma ligação profunda com o desejo, ela tem também uma relação muito própria conosco. Nós somos, entre todas as criaturas, as únicas que conseguem tensionar a aparência. Né? Ele fala assim, olha, nós, por exemplo, temos uma diferença fundamental em relação aos animais. Né? Nós somos como os animais, nós atendemos a certos desejos, e ele vai colocar os desejos mais básicos mesmo. Ele vai falar, por exemplo, do desejo de alimentar-se, o desejo de contato íntimo com uma pessoa, né? Ele vai dizer assim, só que isso é igualzinho ao animal. O animal também precisa comer, ele também precisa beber, ele também precisa fornicar, né? Ele coloca desse jeito, tipo, para o animal isso é uma necessidade, tá? Ele aparece, emerge como uma necessidade. Esses desejos aparecem como algo com pele e ele não consegue controlar. Fala, tá, o ser humano ele tem uma diferença com relação ao animal, no entanto. O animal, ele vive pela aparência. Ele usa a aparência. Então o animal ele consegue se encantar por essa aparição, por esse fantasma que está diante dele. Ele vai lá e sente desejo, ele vai lá e satisfaz o desejo com a companhia, ele vai lá e satisfaz o desejo pelo alimento, ele vai lá e satisfaz o desejo pela água. Ele coloca tudo nessa categoria. Né? E o ser humano? O ser humano também faz isso, só que o ser humano ele consegue entender o que isso significa. Então, quando o ser humano procura, por exemplo, se uma pessoa procura companhia, é para quebrar e romper a solidão. Isso é um desejo? É, só que o ser humano consegue entender o papel desse desejo. O animal não sabe para que esse desejo existe. O ser humano sim. Se eu vou procurar companhia, e veja que ele tem um argumento que é muito brutal e que vai ser utilizado depois na Idade Média também, é um argumento muito direto, muito incisivo. Se eu procuro a companhia pelo desejo, tem uma função, um propósito, qual seja, vocês vão lembrar desse argumento, porque ele é familiar, o propósito da reprodução. Ele é usado até hoje, aliás, para falar contra métodos contraceptivos. Né? Além de outras coisas, né? Além de outras coisas. E esse argumento ele está estabelecido aqui. Na realidade, o teor, eu não vejo nele um teor exclusivista, tá? Ele não está aqui querendo refutar, por exemplo, a relação homoafetiva. Não é isso, tá? A Idade Média vai fazer isso. A Idade Média ela vai criar a barreira, né? Ela vai estabelecer a barreira. O estoico não está interessado nisso. O estoico ele está na realidade que o Epiteto ele está na realidade que ele está dizendo é o seguinte, que existe um propósito para o desejo. Né? Dá para você entender subalternamente uma certa restrição, porque basicamente ele vai dizer, ó, você, logo na sequência ele já vou explicar por que logo na sequência. Né? Tem uma ligação aí de fundo, já fica talvez fique mais claro. Mas num primeiro momento não é essa a preocupação dele. Ele simplesmente está dizendo cada coisa, cada situação, cada desejo, cada objeto, cada elemento, cada ente no universo tem uma função. Né? Então, por exemplo, o desejo que eu sinto ele tem uma função que é reproduzir espécie, sustentar a espécie, estender a vida da coletividade. O comer, fazer você sobreviver. Né? Então, assim, as demandas que aparecem, os desejos que aparecem, eles têm um propósito. E olha que interessante, não? Como não é uma questão de simplesmente refutar. Ele diz: você vai sentir isso? Vai. Claro que você vai. Você vai ter emoções? Claro que você vai. A questão não é você refrear, expulsar, banir, interromper. A questão é você entender qual é o propósito, para que serve. E se você compreender para que serve, você consegue canalizar a força para aquilo que é efetivamente o telos da coisa. Olha a diferença em relação a Aristóteles. Né? O telos para Aristóteles era a soma de possibilidades que um ente tinha enquanto estava ali, enquanto ele aparecia dentro do mundo. Aqui não, aqui o telos é efetivamente um para que serve. Qual é o resultado que se obtém do exercício e dessa capacidade extensiva de realização de algo? O que acontece quando algo se consuma? Esse é o propósito, é o telos. O que acontece quando a conjunção carnal se realiza? Bebês acontecem. Pronto, é para isso que serve. Vê como ele implodiu. Mas por que isso foi possível para ele?
Porque ele começou a cortar estratos metafísicos da reflexão. Ele está basicamente interessado em dizer. Tem uma passagem que eu inclusive citei para uma amiga ontem, que eu acho fantástica. Ele fala assim: você que está procurando sabedoria e conhecimento, ó, se faz bem em procurar, porque a razão precisa ser cultivada. Mas você que viajou o mundo para escutar o palestrante, o filósofo falar, o simposiarca falar, ou a discussão dos simposiarcas, e para ler livros, eu te exorto, volte para casa agora. Tua viagem foi inútil. Qual é a realização máxima de ouvir palavras e ler muitos livros? Ele fala, vai escrever os seus próprios para ganhar-lhe 5 denárii por livro? Esse é o seu objetivo, o seu propósito? Que filosofia é essa? A filosofia se realiza quando você retorna para casa e atende os seus problemas. É uma filosofia voltada para a solução dos dilemas interiores do ser humano. Ela é uma batalha ética em si por si. Ela não está preocupada com grandes reflexões, grandes arcos metafísicos, sistemas de mundo. Ela está preocupada com a solução dos problemas. Tá? E é isso que ele começa a arquitetar aqui. Então, quando ele fala telos, essa redução ao processo de solução do problema diz basicamente: algo tem que pertencer ao cenário de vida se passar por um filtro racional e crítico. Quando passou por esse filtro crítico, você vai olhar para as circunstâncias e vai dizer: olha, eu entendo que isso aqui é necessário ou desnecessário. E aí você vai cortando as coisas extraordinárias, desnecessárias, inúteis e vai manter aquelas que são úteis para obter os resultados que você quer. Então o que ele está dizendo basicamente é isso. Se você está procurando, se você faz a busca de uma filosofia para você em livros, lendo, ouvindo os outros e querendo escrever mais, tua filosofia é inútil. Ela tem que ser vivida. Ela é uma filosofia que tem que resolver os dilemas da tua existência. E esse é um ponto interessante, porque até aqui, quando ele falou em desejo, aparência, compreensão de aparência e usar aparência, ele falou sobre traços universais. Mas agora ele basicamente vai dizer assim: olha, existem coisas que te afetam particularmente. E ele dá uma série de exemplos. Ele vai dizer assim: ó, por exemplo, lá pelas tantas, um cortesão do imperador Nero precisava saber se ele deveria ou não deveria ir aos jogos, né, depois de um convite formal, porque evidentemente não ia aos jogos, mandavam uma mensagem, um recado político, criava um problema. E ele começa a conversar com um amigo e fala: será que eu devo ir ou não devo ir? Ele fala: claro que você deve ir. Mas por que eu deveria ir? Porque você já está cogitando ir. E se você está cogitando ir, é porque essa cogitação já traz uma preocupação à tona para você. Essa preocupação tem que ser resolvida dessa forma. Você é o tipo de homem que não vai ficar tranquilo se não for lá, porque Nero vai ver que você não está lá. E os jogos são lá dele, em homenagem a ele, né, e por ele. E você vai criar um problema político grande para você. E ele fala assim: tá, e você vai? Ele fala: não, claro que não. Ele fala: mas se você acabou de me dizer para ir. E ele fala assim: na minha mente, esse amigo, né, dele fala: na minha mente nunca foi uma cogitação ir ou não ir. Eu não vou. Eu simplesmente não vou e acabou-se. Porque na minha natureza, na minha condição existencial, isso não faz a menor diferença. Para mim não é importante. Agora, se é importante para você ou não, você vai ter que me dizer. E ele começa a colocar isso de uma maneira muito interessante. Ele vai dizer assim: ele estabelece um dos primeiros processos em que a dimensão subjetiva do pensamento filosófico vai ser posicionada a partir do lugar único que a pessoa ocupa. Não tanto dos traços, opiniões e gostos, mas do lugar único que a pessoa ocupa. Então ele já está enxergando ali um traço de uma objetividade subreptícia. Agora, em que medida isso acontece? Vamos pegar um outro exemplo aqui que ele dá, que é bem interessante também. Ele fala assim: olha, um certo fulano, senador, foi avisado pelo imperador que não deveria ir ao Senado. O imperador ele fala: não vá à sessão do Senado hoje, né? Porque esse senador se opunha ao imperador e o imperador sabia que ele poderia acabar falando coisas que o imperador não ia aprovar e o imperador ia querer puni-lo, né? Por isso ia ter que puni-lo por isso, né? E ele fala: eu sou um senador, eu vou à reunião do Senado enquanto for senador, é meu papel. Isso é o estoicismo, tá? Daí vai mais além. Ele fala assim, o imperador fala para ele: não vá. Se você for, pelo menos fique quieto. Ele fala: ouça, né? Ouça o que está acontecendo e não fale nada, não expresse suas opiniões. Ele fala: como senador de Roma, eu sou obrigado a expressar minha opinião. Eu irei e eu falarei. Ele diz: mas eu terei de puni-lo. E ele fala: pois me puna. Eu vou ter que cortar sua cabeça. Pois então corte. Se eu nunca disse a você que era imortal, que minha cabeça não sairia de meus ombros. Se é o seu papel matar-me, mate-me. Meu papel é morrer. Ele fala: mas eu não quero fazer isso.
Você tem que cumprir com as suas obrigações. Delas é você que sabe, eu sei das minhas. Como senador irei, e como senador com opiniões contrárias às suas, eu as darei. E aí o epíteto fala assim, né? Olha, esse senador, ele tinha consciência da obrigação dele. O imperador tinha consciência de quem esse senador era. Sabia da postura estoica do senador. E, ó, veja, isso é ter uma postura estoica. Não é simplesmente matar sentimentos. Percebem? É agir racionalmente e agir dirigido para o fim de uma determinada situação, para o seu fim em uma determinada situação. Custe o que custar. Custe o que custar. E aí ele falava assim: olha, esse senador ele iria falar de qualquer jeito, porque era o perfil dele, era um estoico, ele iria falar de qualquer jeito, ele não iria faltar reunião. O imperador sabia disso. Outros homens, no lugar desse aí, teriam dito assim: muito obrigado pelo aviso, de fato não irei, ou irei e ficarei quieto. Outros homens teriam se calado e não teriam dado sua opinião. Mas o imperador não falaria nada para esses outros homens, porque ele também sabe que se esses homens estivessem presentes na sessão e falassem, porque as suas vontades se dobram à vontade do imperador, eles só falariam coisas que agradariam o imperador, então não faz diferença avisar. Mas esse cara não. Esse cara o imperador sabia que iria falar contra ele e iria incitar o Senado contra ele. Então ele precisava falar. Mas ao mesmo tempo é inútil falar. Porque se o imperador fala para um homem desses não vai, é claro que ele vai dizer eu vou. É claro que ele vai. E é claro que ele vai continuar agindo como deveria agir. Então ele fala assim: olha, isso é importante, né? Na situação do cortar a cabeça. Né? A mim cabe morrer, a você cabe cortar a cabeça. Isso é importante. Não interessa o destino que você está trabalhando, que você está operando. Existe um fim e esse fim tem que ser suprido. Né? E ainda depois fala-se assim, tá, mas que benefício viria de um indivíduo sacrificar-se pelos todos? E ele ainda faz uma outra citação de um outro diálogo e diz assim, né? Um diálogo entre dois nobres, né? Um falando para o outro assim, olha, aliás, volto, né? Aquele diálogo que colocava os dois indo para as festividades com Nero. Aí um fala assim, o sujeito que não vai dizer assim para o outro: olha, o fato de você ter já cogitado ir às festividades e servir então ao ego de Nero, né, e viver a política, né, e politicamente com Nero e assim por diante, já mostra que você está tentando fazer tudo para se conformar àquilo que todas as pessoas são. Não tem nada de errado com isso. Essa é a pessoa que você é. É assim que você é. É assim que você recebe esses valores. É assim que você os aceita. É assim que você opera a tua vida. Se é esse o caso, então você basicamente quer ser como um fio de uma túnica, né? Que entre tantos outros faz com que a túnica seja feita. A túnica não é nada sem fios. Só que esses fios eles são iguais uns aos outros. E eles têm que ser iguais para a túnica ser assim. Você quer ser igual, tá tudo ok. Eu não quero. O meu jeito de viver é outro. Eu entendo que eu não quero ser o fio da túnica, eu quero ser a púrpura da túnica, que certamente lhe dará o brilho. E aí você pode me perguntar, diz esse cara para ele assim, que diferença isso fará? Que diferença fará para você ser único entre os homens? Se amanhã Nero resolver ficar furioso com você e te matar, ele fala: olha, eu sempre quis ser único entre os homens, eu quero seguir um caminho diferente. Você viverá sendo igual aos outros. Eu posso morrer amanhã, posso sumir do mapa, posso ser expulso, exilado, amanhã sendo diferente. O que isso beneficia? Não sei. Eu vou sofrer. Eu sei que eu vou sofrer. Mas é um sofrimento que eu aceito ter, pensando que isso que eu estou fazendo pode servir de exemplo para outras pessoas. A púrpura se destaca. Ela dá a beleza da túnica. Ela faz a túnica brilhar. Além disso, ela dá valor para a túnica. E ela se distancia e se diferencia das outras. Quem sabe isso inspire outras pessoas a quererem ser a púrpura da túnica, a quererem ser diferentes. Então, vejam a mentalidade estoica. Tá? Cada um é o que é. Existe um traço objetivo e universal que é dado por essa compreensão das aparências, que é típica do ser humano. Existem os desejos e também a ligação com a aparência, né? Por óbvio. Existem limitações que são únicas do ser humano. E existem limitações, existem traços individuais. Esses traços eles são arquitetados e construídos pela maneira como eu recebo as circunstâncias. Percebe? Pela maneira como eu recebo o mundo, pela maneira como eu respondo ao mundo. Nesse sentido, a gente vai entender que a razão ela permite a construção de uma faculdade muito peculiar.
Né? A razão é a primeira dessas grandes faculdades. Ela vai me permitir fazer uma leitura de mundo e vai me permitir criar filosofias, vai me permitir tomar decisões. Né? E aí tem uma segunda que é chamada assentimento. A questão, e isso o Epíteto coloca muito bem, ele fala, é saber ao que você assente e como você assente. Ou seja, né, com o que é que você concorda, o que é que você aceita e o que é que você não aceita nessa vida. Tá? Isso é primordial você saber, porque é isso que vai dar a tua medida individual. O assentimento é a característica que torna a leitura de mundo de um indivíduo, o telos de um indivíduo único para ele. Então, por exemplo, eu posso dizer que ele dá um exemplo interessante aqui, vou tentar, né, adaptá-lo aqui, mas eu posso dizer, por exemplo, que ele fala, por exemplo, que para uma pessoa pode parecer indigno. Vou atualizar o argumento, tá? Ele fala sobre segurar o chamber pot, o pinico, né? Segurar o pinico para os outros enquanto os outros estão usando. Né? É, eu vou usar um exemplo mais nosso. Né? Algumas pessoas podem considerar, por exemplo, o hábito de trabalhar com dejetos indigno. Elas não fariam e não exigiriam de outra pessoa que fizesse esse trabalho. Para outras pessoas pode não fazer a menor diferença. Né? É, o que significa isso? São sensibilidades diferentes. Né? São olhares diferentes. Né? Isso determina o que você é capaz de assentir. Então você não assentiria em fazer certas coisas. Né? Para algumas pessoas, por exemplo, pode ser indigno recuar em ideias. Para outras, não. Para outras não faz diferença. Tá? Isso significa, veja, eu quero que vocês olhem para a época da filosofia também, tá? Porque para nós, hoje em dia, por exemplo, a questão da separação entre trabalho braçal e trabalho intelectual, a questão de você rebaixar ou entender como menores certos trabalhos, ela é inaceitável, ela é absurda. Né? Eu quero crer hoje todos nós daríamos a mínima sobre a questão de trabalhar com o dejeto ou não, né? Recuar numa ideia ou não. Muita gente, que diz respeito às ideias, muita gente ainda, né? Mas no geral, assim, ninguém tem muitas coisas que se desfizeram, né? Mas nessa época não, né? Para algumas pessoas ser escravo é absurdo, para outras, né? Sofre, mas é uma condição a qual você pode assentir, você não vai lutar contra, né? O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, que sensibilidades diferentes determinam respostas diferentes, né? E que você evidentemente vai ter uma história com relação a isso. Só que quanto menos você estiver disposto a sentir, mais você vai sofrer. Ele fala não assentir e não saber quando assentir com relação ao que assentir. Isso demonstra uma falta de discernimento muito grande. Né? Ele fala ainda assim, por exemplo, segurar o pinico. Né? Ele fala: se você não vai segurar o pinico para o outro, está sendo ameaçado de morte. Tipo, você é um escravo, você não vai segurar o pinico, você vai ser punido. Punido como? Você vai levar 40 chibatadas ou vai morrer mesmo. Né? Ele pensa assim: olha, entre, né, morrer para não fazer isso e viver fazendo isso, eu particularmente prefiro fazer. Não me traz sofrimento, né? A morte ou a punição, esses sim me deixariam, né, entristecidos. Agora a morte ela tem uma característica muito peculiar, porque ela não é mais sofrimento, né? A morte ela é a definição de um telos e ela estabelece exatamente qual é o teu limite. Isso é o mais interessante. Ele fala assim, tá, se eu morresse por isso, se eu fosse levar chibatadas, eu preferiria, né, segurar o pinico para sobreviver. Agora, se eu fosse morrer, aí era outra história. Tem gente, por exemplo, que jamais aceitaria e preferiria morrer, né, por entender que é indigno. Vai de cada um vai ter que dosar isso de acordo com suas próprias sensibilidades. Só que se você não tem discernimento, você acaba assentindo com coisas erradas e não assentindo com coisas erradas. E aí você sofre desnecessariamente. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: você tem que conhecer o teu ambiente, você tem que conhecer as circunstâncias e as finalidades das circunstâncias, você tem que se conhecer e conhecer as suas finalidades. Sejam elas as finalidades universais como ser humano ou as particulares como indivíduo. Senão, você não vai conseguir viver bem nunca. Né? Então, o assentimento é extremamente relevante. O assentimento, aliás, aplicado sobre o terreno da ação, segundo os estoicos contemporâneos, vai gerar aquilo que nós chamamos ética. Né? E aí você vai determinar como é que você se comporta no mundo. Né? O Epíteto em si, ele tem uma visão um pouco mais dura da vida. Ele é muito, ele tem um olhar muito mais concessivo. Né? A linha de assentimento, o ângulo de assentimento dele é muito mais amplo. Tanto que ele dá exemplos assim extremamente brutais, assim, tipo, tem um instinto de preservação da vida, ele é
imenso, e mesmo assim ele fala sobre você operar contra esse instinto, né? Ele dá um exemplo de um senador que estava sendo julgado pelo Senado em certa ocasião. Ele fala, ó, ele estava sendo julgado pelo Senado, né? Ele sabia que o Senado o estava julgando e ele estava muito sereno e tranquilo. Era fim da tarde, falou assim, tá, o Senado está me julgando já? Sim, eles estão julgando por sua vida. Ele fala, ok, mas agora é o fim do dia, vamos aos banhos. É a hora de ir aos banhos. E ele segue a rotina dele, vai para os banhos públicos, fica lá, tal, tranquilo, toma o seu banho, tal, sai dos banhos e daí falam para ele, olha, a sentença saiu. E ele, qual foi a sentença? Foi condenado. Fui condenado, ele fala com relativa tranquilidade. Tá, e qual é a condenação? Morte? Exílio? Exílio. Muito bem. E minha propriedade? Não, sua propriedade não foi confiscada. Muito bem, então vamos à minha casa, que nós temos que jantar. Ou seja, percebam o que significa agir estoicamente. Ele assente. Por quê? Porque compete ao Senado decidir se ele deve ou não deve ser condenado. Uma vez condenado, cumpre-lhe pagar a sentença, cumprir a condenação. Acabou. Mas enquanto o momento de fazer isso não chega, cumpre-lhe seguir a sua rotina. Então ele vai nessa serenidade, nessa cadência da vida, ele vai estruturando, né? O estoico ele vai estruturando a sua rotina e vai fortalecendo o seu processo. O estoico ele tem uma relação complicada com a morte, como vocês bem podem ver, né? Tanto que depois a gente fala em certas medidas, em certas noções, com o exagero e com a radicalização do estoicismo, a gente fala em suicídio estoico depois, né? Uma outra hora eu falo disso, tá? Por enquanto não. Mas então existe esse quesito, esse fundamento que é essa resignação em relação às coisas que você não pode mudar e que estão fora do seu controle. E o fora do seu controle pode ser as circunstâncias do teu entorno, a natureza, questões imprevisíveis, o devir, ou pode ser simplesmente a decisão que compete ao outro, que está na esfera de vida do outro, né? Basicamente cada um vai ter que construir nesse sentido um certo modelo ético. Vejam então que o estoico ele não tem uma ética estoica pura. Ele é uma espécie de ampliação, ela amplia no sentido filosófico, ela te dá uma estrutura ética. Você pode pensar do jeito que você quiser, a rigor, né? O fundamento disso é saber, você sofre mais porque pensa desse jeito, sofre menos. Isso vai determinar se teu pensamento é válido ou não é. Mas o estoico ele tem essa característica, essa qualidade, é, é, eu diria, polissêmica, né, da construção da ética. Tá? Eu vou voltar à construção da ética nos estoicos no próximo vídeo, e aí eu vou seguir com algumas construções que eu tenho que montar. Eu vou falar um pouco dos epicuristas em contraste. Tá? Eles foram contrastados na realidade no período do romantismo. Tem a insinuação de alguns contrastes, mas é que o epicurista ele é bem diferente do que a gente pensa na antiguidade, né? Ele está mais preocupado com estratégias materialistas e com uma explicação arquetípica do mundo do que com a ética. A ética ela é um produto, ela é um resultado disso, né? E aí, de fato, ela cai em um terreno um pouco diferente, um pouco mais distante do terreno do estoico. Ainda que o estoico conseguisse antever a possibilidade de absorção de certos traços do epicurismo e conseguisse aceitar a convivência, né? Até porque muitos dos princípios são parecidos nesse sentido, só que o estoico ele tem um vínculo mais forte com a razão, né? Uma coisa que o epicurista não tem. Mas assim, historicamente a gente acabou opondo esses dois movimentos e o epicurismo ele vai ser muito mal visto, inclusive depois na Idade Média tem resultados diretos do epicurismo, só que eles não são bem vistos. Vocês já devem imaginar por quê, né? Então é isso, eu vou voltar ainda, vou falar dos epicuristas, daí eu vou falar um pouco sobre a questão do neoplatonismo, que abre a Idade Média, e daí nós vamos para a patrística, tá? Que é o ponto em que nós vamos fechar a matéria dessa prova, beleza? Agradeço a atenção, pessoal, vamos conversando, tem mais vídeo pela frente aí ainda, né? Vamos dialogando, se precisarem de alguma ajuda eu estou aqui à disposição, cuidem-se por favor, Deus abençoe a todos e até mais.